para a explicação da atividade de hoje. O que a gente tem hoje? Cabeçalho, numerais, calendário, leitura, língua portuguesa, folha 34 e 35 e matemática, folha 7. A matemática, folha 7 é a continuação das continhas do dia 12/8, da quarta-feira. Ó, é continuação, ela já aparece aqui, ó, matemática, folha 7. Lembra que eu expliquei para vocês e disse que podia fazer em outro dia para não ficar muito cansativo? Então, aí vocês terminem hoje, sexta-feira, ó. Língua portuguesa, folha 34 e 35 e matemática, folha 7. Como que a gente procura o número? Lá embaixo da folhinha, né? Vamos lá ver essa de matemática, folha 7, para a gente recordar. Qual é a folha 7? Um monte de continha que foi, olha lá, ó. Eu até fiz umas aqui do lado para vocês observarem, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e o resultado embaixo. Vocês vão observar aqui ao lado quais são as continhas. E as outras estão aqui, ó. São todas subtrações. O que é subtração? Continha de tirar, né? De tirar. Pode fazer pauzinho, pode tirar nos dedinhos, do jeito que vocês acharem melhor. Vou montar uma com vocês aqui de novo para explicar e vocês continuem em casa, ó. A primeira que a gente tem aqui é o número 69 tira 13. 69. E esses números aqui eu não posso separar. Eles têm que ficar um do ladinho do outro quando eu pôr lá. E eu preciso saber qual é a unidade e qual é a dezena, ó. Unidade e dezena. Então, eu vou pôr o 69 aqui, ó. O 9 não é a unidade, então ele vai ficar no lugar da unidade, ó. 9. E o 6 é dezena, então embaixo da dezena. 69, tira o quê? Tira 13. Vamos fazer com o 13 também, ó. Unidade, dezena, unidade, dezena. E a gente vai pôr ele aqui agora, ó. Tira 13. 69 tira 13. E agora a gente vai resolver. Pode fazer os pauzinhos aqui em cima. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tira quanto? Tira 3. É 9. Primeiro a gente resolve a unidade sempre, é o primeiro. 9, tira 3. 1, 2, 3. Tirei 3. Quanto sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou 6, ó. 6. E aqui do lado é 6, tira 1. Pode pôr 6 dedinhos se quiserem. 6 dedinhos. Tira só um dedinho. Quanto sobrou? Sobrou 5. Então, 69 tira 13 é igual a 56. Tudo bem organizado, capricha nos números, ok? E agora a gente vai lá para atividade de língua portuguesa, que tem um pinguim. Um pinguim. Adivinhe se puder. Vamos conhecer outra adivinha? Agora não é mais a da casa, né? Acompanhe a leitura do seu professor e descubra a resposta. Toma seu banho no mar. Anda sempre bem vestido. Na neve, choca um ovo. Em posição de sentido. Que bicho é? Que bicho é esse daqui? Será? Qual é? Número 1. Vamos observar a pergunta. Na adivinha, foi feita uma pergunta. Que pergunta é essa? Copia. Copia a pergunta. Qual é a pergunta que tem na adivinha? Ela tá aqui, ó. Olha aqui a pergunta. Que bicho é? Essa é a pergunta. Olha o pontinho de interrogação. Todas as vezes que aparecer esse pontinho de interrogação, nós fazemos a leitura com um tom de pergunta. Olha lá. Que bicho é? Uma pergunta. Copiem essa mesma pergunta aqui nesse espaço aqui, ó, da número 1. E depois a letra A. Agora, diga sem demora, qual é a resposta dessa pergunta?
Você é quem vai adivinhar. Qual é a resposta dessa pergunta? Que bicho é? Qual é esse bicho? Escreva o nome do bicho aqui. Que bicho é esse? Para cada espacinho desses daqui, vocês vão usar para escrever uma letra. Se falta a letra, porque a palavra está escrita errada. E se sobrar, também ela está escrita errado. Tem que preencher todos esses daqui para dar certa atividade. Se não for preenchido tudinho, isso significa que se sobrar letra ou faltar, tem que pedir para alguém ajudar vocês a corrigir, né? Que bicho é? Eu já até falei o nome dele no começo do vídeo, não falei? Ó, toma seu banho no mar, anda sempre bem vestido. Na neve choca um ovo em posição de sentido. Que bicho é? Qual é esse bicho que mora na neve? Escrevam o nome dele aqui certinho. Letra B. No último verso, você encontrou o ponto de interrogação. Registre-o no espaço a seguir. Aqui é para vocês que vão fazer esse pontinho de interrogação. Igual esse daqui, ó. Esse daqui que é o pontinho de interrogação. Esse é o pontinho de interrogação. Olha aqui ele, ó. Pontinho de interrogação. Vai fazer ele aqui novamente. Esse pontinho que vocês vão fazer aqui, a gente coloca sempre no final da frase quando nós queremos fazer uma pergunta. Depois o número 2. Procure na adivinha o ponto de interrogação e envolva-o. O que é envolver? É circular, passar o lápis em volta. Isso aqui, ó, eu envolvi a pergunta, não envolvi? Mas esse daqui está pedindo para envolver o ponto de interrogação, não é a pergunta, tá? Então, vocês vão envolver, circular o ponto de interrogação. Só tem um ponto de interrogação aqui no texto, ó. Envolve ele, envolve. Passa o lápis em volta dele, em volta, na sua volta. Na sua volta. E agora, nós vamos fazer o número 3. Qual que é o número 3? Vamos fazer a leitura junto, né? A folhinha tem bastante letras e perguntas, mas ela é rapidinho para fazer. O ponto de interrogação foi usado na adivinha para. Vocês vão fazer um X em qual esse daqui que tá falando, ó. Aquele ponto de interrogação. Ele foi usado para mostrar uma admiração? Ele foi usado para fazer uma pergunta? Ou ele foi usado para dizer que a frase terminou? O que será? Eu expliquei, eu contei para vocês lá no começo do vídeo. Eu contei lá no começo para que nós usamos o ponto de interrogação. 4. Com a ajuda do seu professor, escreva uma frase usando o ponto de interrogação. Então, como a Pro não está junto com vocês, então eu quero que vocês pensem nisso. O que é frase? É um ponto de interrogação, é quando a gente faz uma pergunta. Eu vou dar um exemplo, mas não vale aproveitar a minha pergunta, tá bom? Por exemplo, vocês podem fazer uma pergunta assim. Você está indo passear onde? Qual é a sua cor favorita? É uma pergunta. E lá no final da pergunta, vai pôr o quê? Ponto de interrogação. Escreva a pergunta. Faz uma pergunta para a mamãe. Mamãe, o almoço está pronto? Mamãe, eu posso brincar com meu amigo? Uma pergunta bem legal. E no final da pergunta, tem que pôr o ponto de interrogação, porque senão não é pergunta. Número 5. Mais algumas adivinhas sobre bichos. Leia e veja se consegue descobrir as respostas. Vamos ver, aqui tem mais uma, ó. Vamos prestar atenção na dica, né? Sou uma ave bonita. Tente meu nome escrever. Leia de trás para frente e o meu nome irá ver. Quem sou? Quem sou? Ah, ó, eu sei que ela começa com A. Vou dar uma dica. E ela também acaba com A. Quem é? Quem é esse bicho? Ela é uma ave. Olha lá a dica, ó. Uma ave, uma ave. Tente meu nome escrever. Leia de trás para frente. Começa daqui para lá, para você descobrir qual é esse bicho. Já falo também que é um bicho muito bonito. Qual é o bicho que anda com os pés na cabeça?
Ai, é um bicho nojento, gente. Ele coloca os pés na nossa cabeça e eu corro dele. Eu tomo muito cuidado para não ter esse bichinho na minha cabeça. Qual é esse bicho? Vamos escrever aqui, ó. Só tem esse espacinho aqui e esse aqui para preencher. Qual é a letra que vocês vão pôr aqui? Que bicho será que é esse? Mais uma adivinha. O que é? Pula, mas não é bola. Usa bolsa, mas não é mulher. Nossa, tem uma bolsa na barriga e carrega um filhotinho. Qual é? Quem é esse bicho que tem uma bolsa na barriga e carrega um filhotinho? Não é bola, mas anda pulando esse bicho. Qual é esse bicho? Tem os espacinhos para preencher aqui. Agora, envolva o ponto de interrogação dessas adivinhas. Todas essas, quantas a gente tem, ó? Tem uma adivinha aqui, tem uma adivinha aqui e uma adivinha aqui. Envolva o ponto de interrogação das adivinhas. Circule este ponto que chama interrogação. Circula ele, envolva. Vamos ver. Ah, e tem uma... Lembra que a gente fez uma atividade alguns dias anteriores da casa? Uma sequência bem legal de atividades da casa? Olha aqui a sequência da casa de novo, ó. É uma música, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. É do Vinícius de Moraes, né? Olha aqui embaixo, ó. A gente encontra o nome do autor. É da coleção do Vinícius de Moraes, que chama Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Depois tem uma leitura aqui embaixo também, ó. O corpo humano. Vamos ver qual é a leitura de hoje. Deixa eu virar aqui o celular para ficar mais fácil para vocês, né? Não consegue ver. Ó. Altões e baixinhos, magrelos e gorduchos, bebês ou velhinhos, gigantes ou anões. Todos têm uma cabeça e uma boca, 2 orelhas e 2 olhos, um nariz, 2 pés e 2 mãos. Todos são iguais. A gente está mostrando para nós o que a gente aprende com esse texto do corpo humano. Está falando que nós somos iguais, né? Independente de ser alto, baixo, gordinho, magrinho, todos somos iguais. Ele mostra o respeito que nós devemos ter por todos, né? Respeitar os altões e os baixinhos, os magrelos e os gorduchos, bebês ou velhinhos, gigantes ou anões, né? Independente, às vezes a pessoa tem um olho só, tem um nariz diferente. É o respeito que esse texto ensina pra gente hoje, né? Ele passa uma mensagem, certo? Já expliquei toda a atividade, espero que vocês façam com capricho, que vocês são capazes, tá bom? Um beijo, fica com Deus. De qualquer dúvida, pode perguntar para a Pro.